Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, no dia de hoje nós vamos falar aqui sobre o Banco BMG, né? Nesses últimos 5 dias, ele vem demonstrando até uma recuperação interessante, né? Subindo aí cerca de 3%, né? Nesses últimos 5 dias. No último mês, registra praticamente um zigue-zague, ficando a zero, né? Praticamente. Nos últimos 6 meses e um ano, né? Vem surpreendendo aí até mesmo acima do Ibovespa 6,6%. É claro que não é muito. A gente espera sempre uma alta mais consistente, como aconteceu aqui nos últimos anos, né? Estamos falando aí, por exemplo, de nos últimos anos, apesar de ter uma queda de quase 60%, mas pelo menos aí, né, nesses últimos 12 meses, subindo cerca de 18%. Mas uma coisa interessante para a gente observar é que ele recorrentemente, né, vem fazendo aqui o pagamento, né, de dividendos e também JCP, né, juros sobre capital próprio. E até é interessante que logo teremos aqui pagamento, né, que vai acontecer em agosto. Vou passar aqui para vocês qual vai ser a data com e a data ex, pegando direto aqui o nosso documento, né, direto aí do RI da empresa. Outra coisa também interessante que eu gosto de compartilhar com vocês é a nossa tabelinha, né, de empresas que mais pagam dividendos nos últimos 12 meses. Se a gente observar aqui, primeiro lugar ainda é a Petro, né, tanto nos últimos 12 meses quanto nos últimos 6 meses, né, falando de 2024, e a gente aqui não consegue observar, né, pelo menos neste momento, nenhum banco, né? A gente vê commodity, a gente vê holding, a gente vê holding, podemos ver aqui também commodity, parte de transmissão de energia, distribuição, geração, transmissão e também a parte de mineração. Estranhamente, aqui nós não temos nenhum banco, pelo menos neste último apanhado, né? A Petro está em primeiro lugar, distribuindo 20%. Nos últimos 6 meses, ela não é a campeã, é a CPFL. Fizemos aí um vídeo recente falando um pouco dela. Mas não tem problema, o Banco BMG anunciou aqui na sua deliberação um pagamento, né, bruto de aproximadamente 0,08, né, ou seja, 8 centavos. Vai ser distribuído cerca de 49 milhões, isso daqui é em termos de JCP, né, juros sobre capital próprio. Aí fala de alguns descontos que podem cair. O pagamento será efetuado no dia 15 de agosto. E atenção, pessoal, você precisa ter ele em carteira, né? Ou seja, registrado na base acionária até 22 de julho. Então, se você pretende se beneficiar desta contemplação aqui do JCP, você precisa ficar atento a ter as ações do Banco BMG até 22 de julho de 2024. Pagamento aproximadamente aí uns 20 dias depois, né, 15 de agosto, né, de 2024, tá bom? Coloca aí se você faz parte, né, se você tem em carteira o Banco BMG. Quando a gente observa aqui seus valuations, a gente até pode observar algumas plataformas vem trazendo aqui a somatória total de 13% nos últimos 12 meses, né? Mas é sempre a gente sempre deve olhar, né, atentamente para o RI, porque às vezes algumas plataformas não fazem essa consolidação ou acaba somando, né, o JCP com dividendos, que também não faz mal nenhum, mas é bom sempre a gente observar aqui no RI como é que está o histórico de pagamento. Fato é que, por conta das quedas desde o seu IPO, hoje o Banco BMG é praticamente o banco mais descontado na B3, né? Então a gente está falando aqui de um banco custando o seu preço em relação ao seu valor patrimonial praticamente metade, né? Então 0,46. Então um desconto de mais de 50% aí no banco. Vem falando também que o seu PL, a relação de preço-lucro, é aproximadamente 6, o que também é bem baixo. Registrou um aumento nos últimos 12 meses de 35% e a cotação atual está em R$ 3,35. Quando a gente pega o histórico recente aqui, olha, a gente pode observar que o banco já ficou bastante tempo aqui, olha, na casa dos R$ 2, tá vendo? A gente fazia bastante vídeo quando ele chegou mais ou menos neste patamar, aí ele veio subindo e agora está meio que numa consolidação aqui. Me diz aí, qual que é o seu preço médio hoje em Banco BMG? Você investe nele? Uma das coisas que a gente sempre fala no canal aqui é em relação a esse cara aqui, olha, o ticker 4, né? Ou seja, os acionistas controladores não abrem mão, né,
do próprio controle do banco. A gente sabe que é comandado hoje por uma família, o Banco BMG, e as ações que estão disponíveis a mercado é apenas o ticker 4, ou seja, apenas as ações preferenciais, as PNs, né? Não tem ações ON, né? Final 3 com direito a voto, né? O banco não abre novos entrantes controladores, pelo menos aqui em Free Flow, né? Então aqui a gente pode entender um pouco sobre a dinâmica do banco. Não tem problema, aqueles que são caçadores de dividendos vão se beneficiar aqui das ações PN, né, as preferenciais aí para o recebimento dos dividendos. Outra coisa interessante, além do pagamento dos dividendos, o seu payout aqui, olha, é bem robusto, né? A gente pode perceber que cerca de 78% do lucro líquido ajustado vem na forma de pagamento de dividendos, né? E a gente observa que esse histórico, a gente pode perceber que está muito próximo aqui dos 100%. Salvo alguns momentos, né? Estranhamente aqui 530%, né? Possivelmente foi uma subscrição ou algum fator atípico aqui dessa grande distribuição, né? Tirou bastante dinheiro de caixa para poder fazer o pagamento. Mas fora isso, é bem saudável aqui, né? O banco distribui bastante lucro aqui do seu caixa, né? Isso é bem interessante. Outra coisa que eu gosto de observar quando a gente está tentando formular nossa tese de investimento é observar dois cenários. Primeiro, vamos ver aqui a questão do aluguel, né? Por quê? De acordo com o Barsi, a quantidade de ações alugadas pode ser o novo indicador de preço, né? Ou é um novo indicador de preço. Então vamos fazer o seguinte: eu gosto de usar o Invest Site, vou colocar aqui BMG B4, vou pegar o ticker da ação, vou observar aqui e vou selecionar esta opção aqui, olha, aluguel de ações, posição. Ou seja, eu quero ver quantas ações estão alugadas, né? Então eu vou vir aqui embaixo, consigo perceber se está tendo um aumento de base acionária, né? Estou vendo aqui que não, então não está diluindo o patrimônio dos seus acionistas. E aqui eu consigo ver quantas ações, né? Lá, ó, percentual de ações alugadas. Então eu consigo perceber que teve alguns solavancos aqui, também aqui nesse período, e agora está tendo também alguns solavancos, ou seja, aumento de quantidade de ações alugadas. Lembrando que o Barsi, né, ele diz, né, que o mercado ele faz essa prática, que na verdade ele não concorda, que eles tomam ações alugadas lá no book de oferta, né, onde a gente tem aqui compra e venda, as duas forças elas têm que ficar em equilíbrio e quando você começa a alugar muitas ações, isso daqui causa um desequilíbrio porque entra como venda a descoberta, né? Então começa a encher o book de venda aqui, né? Então, o que acontece? Esse desequilíbrio aqui joga o preço do papel cada vez mais para baixo, né? Só que no caso aqui do banco BMG, a gente pode observar que as taxas de aluguel estão bem baixas lá, 0,7, 0,5, 0,4. Ou seja, tem poucas ações sendo alugadas. Se você se recordar da época de IRB, né, tinha lá mais de 30, 40% das suas ações todas alugadas, né, pressionava muito o papel, tá bom? Outra coisa também que eu gosto de observar, se você gosta de dividendos, assim como eu, é bom você também ver aqui como é que está a questão das taxas de aluguel, né? Onde você também pode ter uma dupla remuneração simplesmente deixando as suas ações alugadas. Então veja aqui, ó, taxa média anualizada do doador de ação. Então se você simplesmente tiver suas ações lá no seu home broker, você pode colocar lá a custódia remunerada a depender da sua corretora, e você vai ter aqui um recebimento também adicional. E hoje as taxas para aluguel de BMG estão crescendo. Já chegou a cerca de 2,26 e agora está aqui quase que a 1%. Então o que acontece? Daqui vai pingar também moedinhas lá para você, além dos dividendos, né? Se a gente está falando em 1%, né, de taxa anualizada, só isso daqui vai ser quase um JCP, né? O JCP está dando 8 centavos, isso daqui vai dar aproximadamente 3 centavos. Então você começa a somar centavo com centavo, você começa a ter boas remunerações aí. Eu vou mais para frente fazer um vídeo só sobre taxa de aluguel de ações, quais são as ações que mais pagam taxa de aluguel. Mas é sempre bom você conferir isso daqui, porque em algumas corretoras eles acabam cobrando também uma sobretaxa, o que reduz um pouco o valor e também alguns emolumentos, tá? Mas a gente pode falar disso aí em vídeos futuros. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, um ranking das ações que mais pagam aluguel, coloca aí no campo dos comentários, a gente pode abordar aí esse tema. Agora, a nossa próxima tese, né, de investimento aqui. Vamos dar uma olhada
Na base fundamentalista, o que que tanto o Greenblatt quanto o Graham, né, aqueles que montaram, né, os modelos aí de estudo de valuation de ações, o que que eles dizem a respeito de BMG? Eu vou pegar aqui o nosso painel atualizado. Já estamos na versão 4.0. Eu vou simplesmente vir aqui no ticker. Ele é bem simples de usar o painel, tá? Ó, BMG B4, né? Utilizem sempre maiúscula, né? Ó, BMG B4 e ele já traz aqui para mim. Olha que interessante, no modelo de Graham, ele fala que a ação está barata. Por que está barata? Por causa do desconto de preço sobre valor patrimonial e um PL baixo, né? Então ele fala que está barata. Preço atual R$ 3,36, podendo chegar a R$ 8,50. Tem uma excelente margem aqui de crescimento, concorda? Praticamente 120, 130%. É que aqui é bom você aplicar também uma margem de segurança, certo? Só que para Greenblatt, ele discorda de Graham. Isso é interessante, né? Quando não há um consenso, né? É bom você não entrar, né, com os dois pés, né? Igual o Buffett fala, né? É bom você não testar a profundidade do rio com os dois pés, né? Deixa sempre um pezinho só para ver a profundidade do rio. Então o que acontece? Para Greenblatt, ele acha que está cara, por quê? Apesar de ter esse desconto, o retorno para o investidor é baixo. Ele faz uma relação de ROI, também pelo desconto da ação, e ele vê aqui que não está tão atrativo assim do ponto de vista de desconto por rentabilidade. Então, para ele está cara. Então, não tem um consenso, é um descenso aqui. Tá, mas se você falasse para mim assim, tá, então quais são as ações que estão baratas do ponto de vista dos dois fundamentalistas? Simples, ó, você vem aqui, limpa o filtro, vem aqui em Graham, pode pegar somente as baratas, também de Greenblatt você pega somente as baratas. E você pode brincar aqui com os filtros. Por exemplo, uma liquidez de pelo menos, ó, vamos colocar R$ 100.000 nos últimos 2 meses. Ó. Olha lá, já temos uma lista aqui de aproximadamente, olha, 48 ações, boas e baratas. Aí você pode melhorar o filtro. Eu quero boas e baratas, mas que pagam bons dividendos. Vem aqui no filtro dos dividendos e coloca pelo menos 6% de dividendos nos últimos 12 meses. Olha lá, agora o filtro caiu para 28, tá vendo? E tem empresas aqui bem interessantes. Por exemplo, ó, tem empresa aqui que está R$19,95, podendo chegar a 40,35. Tem empresa aqui que está, olha, a R$ 8, podendo chegar a R$ 13. Outro modelo aqui, olha, empresa a R$ 22, podendo chegar a 56, está pagando 7,61 de dividendo, né? E está bem descontado em relação ao preço sobre valor patrimonial, com um ROI também bem alto. Então veja como esse painel é inteligente, ele consegue encontrar ações com base fundamentalista, modelos matemáticos, né, já testados, de pessoas com muita experiência no mercado. Para você ter uma ideia, Benjamin Graham foi o mentor do Warren Buffett, né, o maior investidor da bolsa. Então aqui a gente tem esses modelos já consolidados. Se você quiser acessar esse painel, eu vou deixar para vocês aí o link tanto na descrição quanto também nos comentários, tá bom? Pessoal, muito obrigado aí pela atenção. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e agradeço o seu tempo. Até mais. Tchau, tchau.